Pronto, tá bom. Os que estão chegando em todos os cultos no domingo já descobriram que nós estamos fazendo um estudo não muito rápido do livro de 1 Timóteo. Não muito rápido porque essa é a terceira ou quarta mensagem, eu esqueço, e já estamos no verso 3. Rápido, não é, Tiago? E tudo. Mas fique em pé comigo, vamos ler versos 1 a 5. 1 Timóteo 1 a 5. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim ou façam. Agora, vamos orar. Precioso Pai, abençoe nosso tempo na Tua Palavra, ajudando a gente realmente entender, não somente o que está sendo ensinado, mas também receber a aplicação e ver a nossa responsabilidade de também defender a Palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém? Pode sentar-se. Verso 3. Paulo fala: como te roguei quando parti para Macedônia que ficasse em Éfeso. Por quê? Para advertires alguns que não ensinam outra doutrina. Meus irmãos, nós temos de levar a sério, nós temos de bater a Bíblia. Alguém fala alguma coisa, então bate a Bíblia e fala: assim diz a palavra de Deus. Nós estamos até na escola dominical hoje, foi muito interessante em pensar sobre as doutrinas que os outros estão ensinando, que não são doutrinas bíblicas, não são ensinos bíblicos. São coisas estranhas. Tira uma frase aqui, tira uma frase ali e cria um monte de ensinamento falso. Essa não é uma novidade. Aconteceu com Paulo, aconteceu com Pedro. Paulo até tinha de resistir a Pedro face a face, porque o seu procedimento era culpável e tudo. E foi muito bom de levantar esse assunto. Eu acho interessante como Deus faz as coisas, não é? Parece que a geração que lidou a escola dominical já entrou na mensagem. Hoje à noite não foi nada ensinado que estava errado na escola dominical, não. Mas abriu a porta para realmente ensinar. Paulo falou com Timóteo para permanecer em Éfeso, para advertir, para admoestar alguns. Não era todo mundo, mas alguns. Já expliquei aqui na nossa igreja, quando eu estou em reunião e alguém ensina uma coisa que eu estou achando que está totalmente errado, ou poderia ser melhor, eu não consigo ficar calado. O que é. E nós temos que ensinar a palavra de Deus. Já pensou? Eis a razão que Deus te colocou no mundo. Eis a razão, Tiago, você trabalha onde você trabalha. Cláudio, eis a razão onde Deus colocou você, onde você está. Para realmente admoestar, para realmente avisar, ensinar os outros o que a Bíblia realmente ensina. Tem várias ilustrações, mas eu não vou gastar tempo com isso hoje à noite.
A admoestação geralmente inclui a aplicação dos princípios inspirados por Deus a um problema ou uma circunstância. Esta é admoestar. Alguém está fazendo errado. Nós chegamos e admoestamos, falou, olha, não seria melhor fazer assim, assim, assim? Às vezes a gente, até na roça, não é, irmão José? A gente está fazendo uma coisa e o irmão José fala, seria melhor fazer desse jeito, aquele jeito? E é admoestar, é advertir, é avisar, ensinar. Eu falo com todo mundo que todo mundo é meu professor, eu aprendo de todo mundo. Eu já ensinei missionários. Lá nos Estados Unidos, eu uma vez fui convidado para pregar para os missionários. Eu falei com eles que, olha, o primeiro ano que você está no seu campo missionário, fica calado. Eles não gostaram. Nenhum missionário gosta de ficar calado, não. Fica calado. E eu esperei, depois eu falei, sabe por quê? Você está chegando, você é novo, você já aprendeu tudo na universidade, você já sabe tudo. Mas aquele missionário que está no campo, 20, 30 anos, 40 anos, talvez ele não sabe tudo como vocês sabem. Mas você pode aprender dele. Às vezes você aprende como não deve fazer alguma coisa. Foi meu caso quando eu cheguei no Brasil. Eu falo com Dona Suzana que eu gostaria de saber tanto que eu achei que eu sabia quando eu tinha uns 30 e poucos anos. Eu seria um crânio, mas não é assim. Nós temos de admoestar. Ela inclui a sabedoria, que é a instrução de Deus aplicada. É uma coisa que a gente aprendeu da palavra de Deus. Tinha um amigo lá nos Estados Unidos, quando eu estudava na universidade, ele tinha um costume, e essa me envergonhava. Ele chegava em mim, ou chegava em qualquer pessoa, pegava a sua mão, sem soltar a sua mão, viu? Chegou e fala, me diz, meu irmão, o que você aprendeu da palavra de Deus hoje? Já pensou se você nem lê hoje? Você fica meio gago e tudo com vergonha. Uma vez ele fez isso comigo. E ele nunca me pegou de novo, não. Eu aprendo. Eu estou lendo na minha leitura do livro de Jó. Quantas pessoas já leram Jó? É um livro super interessante. E não é um livro, como o pastor explicou hoje, é um livro poético, mas tem tantos princípios que nós podemos aprender. Até eu notei, os 3 amigos de Jó, realmente acabou sendo 4, eu acho, no final, mas os 3 amigos, até eles disseram algumas coisas que era verdadeira. Falou muito besteira também, mas tinha algumas coisas que a gente pode pegar e aplicar à nossa vida. Devemos ajudar uns aos outros a cumprir as ordens de Deus. Essa é a admoestação. Abrem nas suas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, e vamos ver versos 21 a 25. Hebreus 10, 21 a 25. Assim diz a palavra de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se pararmos aí, nós íamos cometer um crime espiritual enorme. Porque só até aí é bom que nós devemos fazer, mas vamos ver para que devemos. Verso 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes
que se vai aproximando aquele dia. Foi escrito quase 2000 anos atrás. O dia está mais perto hoje, não concorda comigo? Mas a nossa responsabilidade há de não estar a encorajar, estimular uns aos outros. Não só o pastor para os membros, mas os membros para o pastor, para uns para com os outros. Não é pecado de ter perguntas, de questionar, até ter uma opinião que tem que ser esclarecido. É uma coisa que nós temos de fazer. Porque aí nós estamos ligados e entendendo o que está sendo dito e tomamos uma posição mais sábia, mais forte. É tão importante que as pessoas aprendam sobre as coisas que fazem parte da sua vida espiritual. E aqui nós aprendemos. Eu creio que toda mensagem, todo ensinamento tem que ser prático. Nós temos de pegar as coisas e aplicar para a nossa vida. Lembra aquela história sobre a viúva que estava na igreja e tudo, e cada vez que o pastor pregava, ele ficava lá na porta felicitando todo mundo. Todo mundo, muito bom pastor, muito bom pastor. Eu tinha um pastor lá nos Estados Unidos que ficava assim. E eu sempre falava, muito bom pastor. Eu morria de medo que ele ia me perguntar o que eu preguei hoje. O que ele pregou hoje. Porque eu trabalhava de meia-noite para 7 horas da manhã. Aí eu estava na igreja para marcar minha presença, mas de verdade eu estava lutando só para ficar acordado. Não lembrava a mensagem, não, e tudo, mas ele nunca me perguntou, eu fiquei grato por isso. Mas essa historinha vai, sempre quando essa viúva chegava, muito bem pastor, essa mensagem servia para fulano tal. Próxima vez, muito bom pastor, esta... foi bom demais para fulano tal. E um dia deu uma tempestade, aquele tipo que chove tanto que dá para afogar até sapo. Chuva, 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 chuva. Mas essa senhora estava na igreja, só ela. O pastor estava lá e agora ele falou, agora vai ver. Ele pregou e tal, e depois ele foi para a porta, a entrada, e felicitou essa senhora e ela falou, muito bem pastor, essa serviu muito bem para o senhor. E tudo, sempre serve para o outro e não serve para nós. É tão importante que as pessoas aprendam sobre as coisas que fazem parte da sua vida. Isso inclui coisas de estilo, de comida, vestimento, procedimento. Todos nós temos algo para aprender. E é por isso que é tão importante que as pessoas aprendam sobre como podem estar melhor, para que possam viver mais alegre e também mais anos. Abre na sua Bíblia em Provérbios. Eu falei eu estou lendo em Jó agora. Eu notei hoje à noite, tem muitos das agendas que você pode pegar e comece a ler a Bíblia. É por data, então pode começar no amanhã, dia 12 de junho, e vai lendo. Geralmente tem uns 2, 3, 4 capítulos que você lê nessa e vai marcando. Eu tenho uma nova aqui que é um pouco diferente, aqui que eu uso, eu encorajo para ler a palavra de Deus. Mas Provérbios, vamos folhear Provérbios um pouco. Primeiro, Provérbios capítulo 1, versos 1 a 6, que fala Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento,
e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Agora vai para capítulo 10. Só folheando um pouco para ver o que a Bíblia ensina em Provérbios. Provérbios capítulo 10, versos 17 e 21. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete o erro. E ainda, verso 21. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Continuando, capítulo 11, verso 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas a multidão de conselhos há segurança. Agora, capítulo 12, está vendo o padrão aqui, verso 1. O que ama instrução, ama conhecimento, mas o que odeia a repreensão é o quê? Quantas pessoas gostam de ser chamado estúpido? Ignorante. Bobo. O pastor falou sobre rejeição da família. Eu ganhei um novo apelido quando eu aceitei Cristo, pastor. Bobo. Bobo. E tudo. Foi assim, viu? Então eu posso identificar com isso. Verso 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Continuando, capítulo 13, verso 1. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Verso 15. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Aí eu nem dou conta de pronunciar, mas os pecadores. Tá? Eu não sei porque não colocou pecadores, era mais fácil pronunciar. Mas tudo bem. Continuando, 14, 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. E agora, por último, capítulo 15, versos 2 e 7. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. E verso 7. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Então, Deus nos ordena a compartilhar e receber sabedoria, ou seja, as aplicações da palavra de Deus. Temos de ler a palavra de Deus dizendo, tudo bem, Deus, eu li isso, eu entendi assim, assim, assim. E agora, o que eu devo fazer na minha vida? Aplicação para mim. Porque eu vou te dizer uma coisa, se você não aplica a palavra de Deus para si mesmo, o outro vai aplicar. É muito mais gostoso para você agradecer a Deus que você descobriu a verdade sozinho. Porque quando o outro dá com a gente é meio ruim, não é? E tudo. Mas tem o ensino do Novo Testamento também. E podia ler Provérbios. Eu já falei em outras mensagens. Na nossa família, os nossos filhos, quando eram mais novos e tudo, falavam, papai, vamos ler Provérbios de novo? Eu falei, vamos. Cada dia é um capítulo, então fica bom demais. Mas lemos muito, tem muita sabedoria. Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. Tito, capítulo 2, versos 3 a 5. As mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dado a muito vinho, mestres do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos,
a serem moderados, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Porque eu só falei de de versículo 3. Versículo 2 fala dos homens, sendo prudente e tudo. Mas eu queria mostrar que, sim, as mulheres têm que ensinar também. Tem que ensinar os seus filhos, tem que ensinar as mulheres, as moças mais novas. Eu garanto que, vendo a nossa congregação aqui, todo mundo conhece alguém mais novo. Se não conhece, você pode começar a falar com Eva. Ela é mais nova, não é, Andressa? E tudo. Tem pessoas que você pode ensinar, admoestar, corrigir, ensinar. É sua responsabilidade. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 10 a 13. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no... Eu fiz uma coisa errada aqui, desculpa. Isso. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas, ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ainda agora em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, esse há tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortas com toda longanimidade e doutrina. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade, como era a responsabilidade de Timóteo. Timóteo era um pregador novo. Parece que ele era um pregador tímido. Talvez não. Eu estava lendo nesses dias que ele parece que era tímido, mas você imagina, ele é novo entre os idólatras de Éfeso e com as pessoas que ensinaram que tem que obedecer a lei para ser salvo e tal, doutrina errada, e Paulo logo colocou ele. Quem já mexeu com marimbondo? Com abelhas. O Timóteo foi colocado dentro da colmeia de abelhas. E Paulo falou, fique corajoso, Timóteo. Vamos lá, seja um exemplo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Fala assim, examinai tudo, retende o bem. Meus amados, nós temos de estudar a palavra de Deus. E nós temos de pregar a palavra de Deus. As pessoas chegam e falam uma coisa besteira. Eu vou te ensinar como é que você pode tirar qualquer dúvida. Sabe o que é? Eles vão te citar um trechinho. É fácil. Começa uns 4, 5 versículos antes. E vai lendo. E vai ler os 4, 5 versículos depois. E o contexto vai desmentir qualquer erro. É uma coisa, como o pastor citou hoje, o texto sem o contexto é pretexto ou mentira. E nós podemos ver muito disso hoje em dia. Mas talvez você está pensando, não, mas a Bíblia não manda que não podemos julgar os outros. Tudo bem, vamos ver o trecho. Abre nas suas Bíblias em Mateus 7.
Porque alguns cristãos são tão influenciados pela mentalidade de não julguem, mas a Bíblia ensina claramente que tem a responsabilidade de julgar. Mateus 7, versos 1 a 5 fala: não julgueis para não sejais julgados. Se tirar só assim, eu posso julgar? Não. Não posso. Mas veja o verso 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Então, qual é o ensinamento? Podemos julgar? Sim. Mas o mesmo julgamento que eu aplico para a Dona Maria, eu tenho de aplicar para mim. Eu não posso exigir de alguém uma coisa que eu não sou exigido também. É assim que a Bíblia está ensinando. Vamos ler o resto do contexto. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, está um trave no teu? Pensa bem, o que é um trave? Uma viga, não é? Um trave, uma viga. O que é um argueiro? Um cisco, um farpo, alguma coisa de madeira, não é? Tudo bem. Se eu fosse num irmão aqui que tem argueiro no seu olho, uma coisa eu estou carregando o trave assim, você deixaria a gente mexer no seu olho? Vai, não ia. E está falando o quê? Está ensinando. Eu tenho que me julgar primeiro. Eu tenho de certificar que aquele princípio é aplicado na minha vida, antes que eu vou na vida dos outros. Então, temos de julgar. Vamos ler verso 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pode julgar? Sim, mas julga-se a si mesmo primeiro. E depois você pode ajudar outro com seus problemas. Somos muito rápidos em levantar defensas e pensar mal dos irmãos quando eles cumprem a ordem de Deus de admoestar. Quem gosta de alguém chamar sua atenção? Eu não gosto. E vocês não gostam também, seus santinhos. Ninguém gosta. Alguém chamar a atenção da gente, a gente fica, não. E tu logo vem aquela coisa para se defender, não vem? Para mim vem. E tudo. Como receber a advertência? Nós temos de entender como advertir ou admoestar, e temos de saber como ser admoestado. Vai na sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus 5, versos 23 e 24. Mateus 5, versos 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. É lógico aqui que Mateus era batista, porque nota bem, ele falou para deixar a oferta lá no altar, e depois foi, depois voltou, e tudo. É piada, viu? É brincadeira, mas é a parte de verdade. Mas quem está ofendido aqui? A pessoa que tem que se reconciliar ou a pessoa que está esperando a reconciliação? A pessoa que tem que se reconciliar. Vamos supor, eu sei que eu ofendi uma pessoa. Então aqui fala, olha, você vai dar oferta, vai fazer as coisas da igreja e tudo. Primeiro vai lá e acertar a sua vida com a pessoa ofendida. É se souber que
ofendeu, na verdade, e tudo. Então, esse é um lado do assunto. Outro lado, Mateus 18. Mateus 18, versos 15 a 18, diz assim a palavra de Deus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, agora quem foi ofendido? Agora não foi eu que ofendi, eu estou ofendido, tá? Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende, ou admoesta, repreende-o entre ele, a ti e ele só, se ouvir, ganhasse o teu irmão. Então, uma coisa, nós até encorajamos, se tiver um erro, se tiver uma pergunta, se tiver uma queixa, alguma coisa, mas vamos lá, vamos abrir o assunto, vamos corrigir o negócio. Mas continuando, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Uma. Corrigiu, arrependeu, confessou, resolveu não continuar naquele mesmo procedimento, que acontece? Acabou. Não tem mais assunto. Resolveu. Mas vamos supor, não aceitou. Não, você não tem nada com isso. Você é bobo e tal, então vai embora, eu nem quero falar com você. Aí é diferente. Pega 1 ou 2 pessoas. Não é assim. Não pegar 1 ou 2 pessoas e falar, eu quero que você vá comigo, porque fulano tal fez isso, aquilo outro comigo, e é muito ruim, ele é maldoso e tudo, e eu quero que você vá comigo. Não é assim, não. Vai comigo, eu tenho um assunto que tem que ser julgado, e eu quero que vocês vão para julgar entre eu e um irmão. É assim, sim. Aconteceu lá em Tuiutaba. Tinha uma pessoa que visitava a nossa igreja. Eu estava no Brasil uns, não sei, 3, 4 anos, bem novo aqui no Brasil. E eu sou de um estado de Califórnia que não é que só às vezes você que fala na lata, não. Só fala na lata. Só fala reto direto, não tem essas rodinhas e tudo. E ainda estava acostumado com a cultura e tudo. E esse irmão, eu acho que nem... vamos deixar com Deus assim. Nós estamos na frente da igreja e eu estava procurando um emprego para outro irmão da nossa igreja. E tudo, e esse homem, ele falou, se arrumar serviço lá, ele vai trabalhar todo domingo. Eu estou a favor de trabalhar no domingo? Alguém tem dúvida? Eu sou contra. E tudo. Eu sei que tem caso que hoje em dia não tem escape. O patrão mandou, acabou. E tudo. Mas eu sou contra. E tudo. Eu falei com esse irmão. Eu acho que essa não é verdade. O que eu estava querendo dizer? Que as suas informações estavam erradas. O que ele entendeu? Vocês têm mente brasileira, vocês sabem. Ele entendeu o quê? Eu estava chamando ele de mentiroso. Isso, eu não entendi. E ele sumiu da igreja por uns dias. Eu fui visitá-lo na sua casa. E naquela época, era interessante como a cultura muda hoje em dia. Eu bati as palmas, nós entramos lá, e ele estava sentado na mesa, mexendo com uma coisa na sua mão. Nem olhou para mim. Eu falei, José, nós estamos sentindo falta de você na igreja e tal, e tudo. Ele falou, eu nunca vou para a sua igreja mais. Eu falei, José, por quê? Eu já estava sentindo, por quê? Naquela época, as senhoras, se fizesse visita na sua casa, nessa hora de almoço, alguma coisa, ia até desligar o fogo, e sentava para visitar, não ia continuar trabalhando. Hoje em dia,
faz aquele jeito americano, vem para a cozinha, eu estou terminando aqui e tal. Então, mas ele falou, nunca vou. Eu falei, por quê? E ele falou, o senhor me chamou de mentiroso. Eu falei, José, eu não chamo ninguém mentiroso, essa é uma boa maneira aqui no Centro-Oeste para morrer. E tudo, você não chama ninguém. Não, mas o senhor falou que não é verdade, me chamou de mentiroso. Eu falei, não, José, não foi isso. Não, mas eu nunca vou. E eu, que fala, eu caí da espeta para o fogo. Eu falei, então, José, quando seu filho foi acidentado, eu dei o socorro, levei para o hospital, e visitei, levei comida e tudo, essa nada consta. Deixa, esquece tudo o que a gente tentou de fazer para você. Essa é completamente aceitável na cultura americana. Mas a cultura brasileira é o quê? Cobrança. Ah, não, eu fui de mal para pior. E tudo, o que aconteceu? Eu saí lá, tudo desanimado. Eu estava na minha casa e outro José, que fez parte da primeira conversa, ele chegou e ele falou, Pastor Bill, se o senhor saber de alguém que está ofendido e tudo, estava cheirando gambá. Eu sabia o que ele estava falando. E tudo, o que o senhor faria? Eu falei, eu faria a visita. E aconteceu nesses dias com o irmão José fulano tal. É sobre ele que eu estou falando. Eu já sabia disto e tudo. O senhor pode ir comigo? Vamos ver. E vamos. Eu levei uma pessoa e fomos lá e conversamos e tudo. Até eu pedi perdão pelo desentendimento e tudo. E ele recusou tudo. Nós saímos e o outro José falou, esse homem nem é salvo, ué. O homem assim deveria perdoar e tudo. Mas o que fizemos naquele dia foi praticar, colocar em prática Mateus 18. E nós temos que fazer, admoestar, entrar, abrir o assunto e corrigir o problema. Mas como é que devemos dar a admoestação? Abrem as suas Bíblias em Atos, capítulo 20. Atos 20, verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Não é com orgulho, mas é com amor, com tristeza de coração, que tem que chamar a atenção de alguém, tá? Agora vai para Romanos 15. Romanos 15, verso 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. É assim que nós temos a posição, não de dominador, não de orgulhoso e tudo, mas de amor. Seria realmente a ação de uma pessoa chegando ao lado para ajudar uma pessoa a andar. Eu vi como a Dona Maria José ajuda o seu pai para andar, para sair do carro, para fazer as coisas que precisa ajuda. Nós temos que fazer isso com o nosso próximo, ajudando uns aos outros. A gente já fez tantas visitas em lugares que a pessoa estava passando aperto e tudo, passando dificuldade na sua vida para ajudar. Nunca de orgulho, mas com o espírito de ajudar. Olha em Gálatas 6. Gálatas 6, versos 1 a 3. Que fala assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa,
Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de alguma coisa, não sendo nada, engana-se a ti mesmo. Verso 6. E o que é instruído na palavra, reparte todos os seus bens com aquele que o instruiu. Então, um exemplo de gratidão. Bom, quais são as áreas que devemos admoestar uns aos outros? Tem prioridades espirituais. O que é melhor? Eu sou chamado diretamente ou indiretamente o grande cobrador. Eu fico, onde estava? Por que não vai para o culto? O que foi? Estava doente, tinha um problema e tudo. Nós temos de realmente ajudar os outros com prioridades espirituais. Criando filhos. É uma área que temos de admoestar. Questões morais. Às vezes vocês sabem de uma coisa, parece que alguém tem um problema. Não é mal perguntar como é que vai na sua vida. O que está sendo? Eu já observei isso, aquilo outro. Não era bom fazer outra coisa e realmente com amor. E manejando as escrituras com precisão. E tem outras categorias também. Tem um monte de coisas. Mas como? Irmão José podia destruir aquela folha. Essa folha é a tarefa para você fazer em casa, tá? Senão, a mensagem ia mais 1 hora hoje à noite. É bem fazer em casa, não é, Dona Kézia? Melhor fazer em casa, não é? Mas essa vai ajudar. Essas são as 3 áreas que eu falei, com as escrituras e tudo. Eu quero encorajar os irmãos a fazer isso como culto familiar. Vai lendo e conversando sobre os assuntos e os trechos que tem aí, tá? E para os que estão ouvindo de vídeo, eu vou colocar na página web, ou seja, do WhatsApp e no Face também, onde você vai encontrar o vídeo e vai encontrar também as anotações. Então, é para ajudar mesmo, tá? Amém? Amém. Então vamos admoestar uns aos outros. Amém? Então vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade realmente de fazer esse estudo. E também, ó Pai, nós pedimos que o Senhor possa encorajar a gente para realmente sermos fiéis nesse ministério. Pai, não é que não devemos julgar, mas também temos de aplicar mesmo julgamento em nossas vidas. O que é certo para um é certo para o outro. E ajuda a gente realmente a cumprir a nossa obrigação bíblica que temos diante do Senhor e diante dos outros. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Fique em pé comigo e vamos cantar. Ouça a sua voz. Pode ir, ô Lucas. Adão vivendo no jardim, cada dia via Deus para ouvir falar com o Senhor, para ouvir conselhos seus. Mas é fácil não perceber quando ele escolheu pecar. Ele deixou então Deus a sua voz para o coração falar.
em sua glória produz, ouça sua sabedoria, as verdades que escreveu, prova da sua presença, ouça sua voz. A alegria é saber que com Deus eu posso andar, meus problemas eu posso lhe trazer, certo que Ele vai guiar. Se eu pedir entendimento, derramar em oração, na palavra e na minha orientar, me mostrar a solução. Ouça sua voz na virtude, nos chamando a dar em sua luz, ouça a criação, nos mostrando o que sua glória produz, ouça sua sabedoria, as verdades que Ele escreveu, prosa paz da sua presença, ouça sua voz. Amém. Lembra que quinta-feira é o culto aqui às 19h30. Eu sei que chega do serviço cansado, eu sei que foi um dia comprido, eu sei que tem coisas para fazer em casa, mas vem, eu sei também é 1h. Começa às 7h30, 8h30, já terminou, pode voltar e pode trabalhar a noite toda se quiser, tá? Eu vou dormir, tá bom? Amém. Boa noite, cumprimenta uns aos outros.